A paz do Senhor, você que está nos assistindo, você, meu querido leitor, você, minha querida leitora, é um prazer estar com você nessa live. Eu sou o pastor Alexandre Coelho, gerente de publicações da CPAD. Estaremos fazendo essa live hoje, falando um pouco sobre o livro O Significado da Morte, com o pastor Gil Monteiro, um assunto realmente relevante para os nossos dias. O pastor Gil já está com a gente. E vamos começar a nossa live fazendo uma rápida apresentação sobre o nosso pastor Gil Monteiro, que é o autor dessa obra, O Significado da Morte. Gil Monteiro da Silva, ministro do Evangelho, graduado em Teologia, pós-graduado em História da Igreja, professor de Teologia, escritor, articulista, membro do Conselho de Educação da Confraderge e filho do saudoso pastor Antônio Gilberto. A paz do Senhor, pastor Gil. É uma honra recebê-lo aqui. É uma honra, uma grande surpresa, grata surpresa, não apenas pelo seu trabalho, pelo seu livro, mas também pela sua pessoa que está aí com a gente. É uma honra muito grande. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Alexandre, é um prazer enorme estar com o irmão e com toda a equipe da CPAD e aqueles que estão nos acompanhando nesta live, no lançamento do nosso livro. Nos sentimos honrados, nos sentimos alegres por essa bênção que o Senhor nos tem concedido na sua obra. Amém. Pastor Gil, essa nossa live tem como objetivo não apenas apresentar o livro, mas também o autor que a casa está lançando. E este assunto, o significado da morte, tem uma importância muito grande, principalmente em nossos dias, onde nós temos visto muitas notícias, principalmente por força dessa pandemia do Covid, onde muitas famílias ficaram enlutadas, muitas pessoas perderam suas vidas, e, naturalmente, muitas perguntas são feitas tendo em vista esse evento morte. E nós queremos fazer, então, a nossa primeira pergunta ao irmão, que a pergunta é: qual é o conceito bíblico da morte? Pastor Alexandre, biblicamente o conceito acerca da morte, ele está afirmado na ideia de uma separação, nunca de uma extinção da existência, mas sim de uma separação. E essa separação, ela pode ocorrer em 3 níveis ou em 3 dimensões distintas. Uma separação física, uma separação espiritual ou uma separação eterna, nunca sinalizando a extinção da existência. A separação física, ela sinaliza a separação entre o que é a matéria, o corpo, e o que não é a matéria, a alma e o espírito. Então, a Bíblia diz que Abraão tinha 175 anos de idade quando ele expirou e morreu. A separação física ocorre assim. A separação espiritual já é distinta disso, porque essa separação ocorre em razão das nossas transgressões, dos nossos pecados, que nos separam de Deus. E é assim que Deus declara lá em Isaías 59, versículo 2, que as nossas transgressões nos separam dele, nos separam de Deus. E por último, a separação eterna, que é a morte eterna, indicando que se esta pessoa, já separada espiritualmente de Deus, em razão dos seus pecados, se esta pessoa morrer fisicamente, então, para todo sempre, eternamente, ela viverá separada de Deus, sob tormento e castigo, num quadro que se torna irreversível, considerando que a definição deste destino se dá na vida presente, até o instante, conforme Hebreus 9, 27 diz, que cabe ao homem viver uma vez e depois vem o juízo. Neste caso que nós estamos tratando da morte eterna, o juízo para a condenação, embora esse versículo permita também a ideia do juízo no aspecto positivo, mas que neste momento nós estamos apenas falando da separação eterna, em razão da morte eterna. Então, este é o conceito básico da Bíblia voltado para a morte, nunca sinalizando a extinção da existência.
Entendi, pastor Gil. Uma pergunta que geralmente é feita quando se fala sobre escatologia e também sobre questão da separação entre a parte material e a parte imaterial do ser humano é sobre o sono da morte. O senhor pode definir para a gente o conceito bíblico ou teológico dessa expressão sono da morte? Sono, perdão, da alma? Da alma, é isso. Pastor Alexandre, essa crença que é errônea e totalmente contrária àquilo que as Sagradas Escrituras revelam, essa crença ela defende a ideia de que, ocorrendo a morte física, a separação física, aquela que eu mencionei inicialmente, essa crença defende a seguinte ideia: os elementos imateriais da pessoa, sua alma e espírito, adormeceriam no túmulo juntamente com o corpo, aguardando o dia da sua ressurreição. Isso vai totalmente na contramão do que a Bíblia revela, até no sentido fático, ou seja, daquilo que acontece na Bíblia como fato real. No caso, por exemplo, de Estevão, que nós conhecemos muito bem a sua história, que ao ser martirizado, sendo apedrejado até a morte, e ali acontece a morte física dele, a Bíblia diz que o Senhor Jesus o recebe na glória. O Senhor Jesus o recebendo na glória indica que a alma e espírito de Estevão não estariam adormecidos no túmulo, aguardando a sua ressurreição. A mesma coisa, se o irmão estiver bem lembrado, e aqueles que estão participando da live também, o caso daquele ladrão arrependido na cruz. Nós lembramos que o Senhor Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Nós não temos como acreditar que o paraíso seria um túmulo daquele ladrão arrependido. Então, se Jesus diz que ainda naquele dia ele estaria com o Senhor Jesus, entendendo que os ofícios que o Senhor Jesus exerce no tempo presente de sumo sacerdote e também de advogado, exigem a consciência, exigem a atividade, não há como conciliar essa ideia do sono da alma à luz das Escrituras, mas isso é defendido por algumas linhas teológicas, principalmente de determinadas seitas, que nós consideramos como seitas heréticas, mas à luz da Bíblia, pastor Alexandre, não tem como sustentar isso pelos exemplos que nós demos agora há poucos instantes, e doutrinariamente também, o sono da alma é totalmente contrário ao que a Bíblia estabelece como esse chamado estado intermediário, ou seja, aquilo que acontece com a pessoa, quer seja salva, quer seja ímpia, entre a sua morte física e a sua ressurreição. Tanto o salvo quanto o ímpio, em estado consciente, de acordo com as condições em que cada grupo se encontra, que eu creio que nós falaremos disso ainda hoje, o estado consciente é indiscutível, não tendo como aceitar ou concordar com essa doutrina que é chamada de sono da alma. Não? É totalmente contrário às Escrituras. Entendi, não apenas eu, mas também todos aqueles que estão nos assistindo. E aqui cabe mais uma pergunta, pastor Gil Monteiro, que com certeza o senhor está trazendo essa resposta no seu livro. Os santos homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento que morreram crendo na promessa que Deus haveria de concluir no Novo Testamento, na pessoa de Jesus. Onde estavam esses santos homens e mulheres de Deus até a ressurreição do Senhor? E qual a importância da ressurreição de Jesus para esse assunto? Pastor Alexandre, essa questão é muito interessante na teologia cristã, porque há duas grandes linhas de pensamento quanto a essa questão do estado e da condição dos salvos da antiga aliança até a morte e ressurreição de Cristo. Há uma linha tradicional, uma linha clássica, e no livro nós, inclusive, nos colocamos alinhados com essa linha, com essa escola clássica. E o que defende essa escola clássica? Que no período da antiga aliança, até a morte e ressurreição de Cristo,
todos os santos da antiga aliança, eles permaneciam, de certa forma, retidos num local, num compartimento do Hades, chamado Seio de Abraão, e ali eles estavam aguardando o cumprimento da promessa, da grande promessa da antiga aliança, que seria a remissão dos pecados na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não no aspecto apenas de expiação provisória pelo sangue de animais, mas sim pela expiação, pelo próprio sangue do Senhor Jesus Cristo para expiação. E aí, acontecendo a morte e a ressurreição de Cristo, todos os salvos, todos os santos da antiga aliança foram levados para o paraíso, localizado, então, no terceiro céu, e ali eles, hoje, ou seja, no tempo presente, juntamente com os salvos da nova aliança, estão aguardando a ressurreição dos mortos no arrebatamento da igreja. Mas há uma outra linha teológica que nos chama a atenção, que esta linha teológica alternativa também ela é defendida por teólogos pentecostais de grande relevância para nós. Eu vou citar apenas um, o nosso saudoso e querido e respeitado irmão Stanley Horton. Ele defendia uma linha, e continua defendendo nos seus escritos, uma linha teológica alternativa, de que os santos da antiga aliança, ao morrerem, eles imediatamente já estavam na glória, na presença do Senhor, esperando a ressurreição, já na presença do Senhor. Outros teólogos seguem a mesma linha, mas a questão é, independente de uma linha teológica ou outra, isso não altera a doutrina neotestamentária da ressurreição. Por quê? Porque, considerando que a morte e ressurreição de Cristo encerra a antiga aliança, isso não interfere de modo algum na nova aliança. Então, é uma questão teológica. Colocamos isso no livro, até por uma questão de discussão, porque nós entendemos que é importante que haja espaço para discussão, mas não altera, como eu disse, a doutrina do Novo Testamento para a ressurreição, quer seja a linha clássica, quer seja a linha alternativa, mas esperamos que isso possa despertar o debate, pelo menos a nível da academia, enfim, do fórum acadêmico, produzindo aí comentários sobre o que nós estamos apresentando, mas com essa ressalva, com a ressalva de que, quer seja uma linha ou outra, isso não altera a doutrina da ressurreição na nova aliança. Excelente, pastor Gil. Só uma observação aqui, você que está nos assistindo pode participar também, interagir conosco por meio das nossas redes sociais, estão aí na tela, você pode mandar a sua pergunta e, com certeza, nós vamos fazer aqui a leitura e o pastor Gil vai ter um prazer muito grande em responder, naturalmente, dentro desse tema que nós estamos falando. Pastor Gil Monteiro, quando nós falamos sobre a fé cristã, a teologia cristã, naturalmente, nós nos baseamos na Bíblia Sagrada para traçar todo o conteúdo teológico dos assuntos que vêm até os nossos dias, que envolvem a nossa humanidade. Nesse aspecto relativo à morte, olhando para a Bíblia Sagrada, como o senhor enxerga a forma como os judeus lidavam com a morte e o luto? Pastor Alexandre, nós escrevemos a segunda parte do livro, porque a primeira parte do livro, ela trata da doutrina do estado intermediário dos mortos, à luz do Novo Testamento, mas também, obviamente, fundamentado no Antigo Testamento, mas no olhar da nova aliança, ou seja, no olhar da igreja. Mas a segunda parte do livro, ela já é voltada para a teologia do Antigo Testamento, voltada para Israel, e como o israelita entendia, lidava com esse fenômeno que é inexorável, que alcança a todos, independente de qualquer singularidade, todos somos alcançados pela morte. E aí a segunda parte do livro, ela é voltada para isso, como o israelita lidou com essa questão da morte e do morrer. E o que nós fizemos foi apresentar
a construção do conceito de família israelita, o conceito de Estado israelita e o conceito de economia israelita. E como, respectivamente, a sociedade mesopotâmica, a egípcia e a cananeia influenciaram a construção dos conceitos que nós falamos, da família, do Estado e da economia israelita. E nos chama a atenção, pastor Alexandre, que quando nós deixamos de romantizar, porque a gente percebe uma tendência da teologia cristã, ou seja, a igreja, de romantizar Israel como se Israel fosse um povo puro, não sofrendo qualquer fluxo ou influxo civilizacional ou cultural das sociedades que estavam ali interagindo historicamente com Israel. Mas a própria Bíblia nos mostra que a Mesopotâmia influenciou tremendamente a formação da família israelita. No nosso livro a gente apresenta isso. Na formação do Estado israelita, a mesma coisa, e da economia também. E no que diz respeito a lidar com a morte e com o luto, o israelita comum, apesar de todas as proibições e restrições da lei mosaica, no que diz respeito a como lidar com isto, o israelita ele absorveu muito das práticas e costumes das sociedades contemporâneas, historicamente falando, como, por exemplo, causar incisões no seu próprio corpo e arrancar a barba e outras práticas e costumes. E quando nós estudamos historicamente as demais sociedades que estavam ali interagindo com Israel, eram práticas contrárias ao que o Senhor estava definindo para Israel. Então a gente vê o israelita comum com medo dos mortos, querendo evitar o que ele entendia que poderia ser um contato com os mortos, e ao ponto de desfigurar o seu próprio rosto, como se isso permitisse que ele se disfarçasse, não fosse reconhecido pelos mortos. E o israelita comum na Antiga Aliança, pastor Alexandre, ele demonstra na sua vida cotidiana, lidando com a morte, toda essa influência que ele sofre na construção da sua identidade, e apesar da lei mosaica estabelecer como não fazer, mas a gente vê no Antigo Testamento o israelita expressando toda essa influência que ele sofre e trazendo mal para a própria família israelita, para o Estado israelita e para a economia israelita. E nós apresentamos isso na segunda parte do livro, para que tivéssemos um olhar voltado para Israel à luz da teologia do Antigo Testamento. Entendi, pastor Gil. Uma outra pergunta ainda sobre esse mesmo foco em relação à morte e ao luto. Nós sabemos que o povo de Israel, como o senhor acabou de dizer também, ele acabava interagindo com outros povos, nós percebemos isso ao longo da história das Sagradas Escrituras. Como que o senhor vê, por exemplo, dentro dos seus estudos, tudo aquilo que o senhor preparou para produzir esse livro, inclusive o senhor menciona isso também na sua obra, na segunda parte do livro, como que o senhor enxerga a postura dos egípcios e dos cananeus, não apenas em relação à própria morte em si, mas também ao luto, porque, afinal de contas, são dois eventos diferentes. Uma coisa é a morte, e o luto está bem mais atrelado à perda de uma pessoa. A morte para aquele que perdeu a vida, e o luto para as pessoas que continuam em vida, mas que vão sentir aquela ausência. Como que os cananeus e os egípcios lidavam com esse tipo de situação? Veja, pastor Alexandre, nós escrevemos a terceira e última parte do livro para poder contemplar, historicamente, as sociedades arcaicas, as sociedades primitivas, sempre na temática da morte e do além, ou seja, da morte e do morrer. Mas nós fizemos questão de escrever um tópico específico para os egípcios na antiguidade, dada a singularidade da sua crença em relação à morte.
Qual era a maior singularidade do Egito nesse sentido? Era a ideia do que nós chamamos de monismo. Somente os egípcios desenvolveram essa ideia de que o mundo dos vivos e o mundo dos mortos pertenceriam a uma mesma realidade, onde a pessoa, embora como indivíduo fosse singular, mas ele integrado no cosmos, ele fazia parte dessa realidade maior, como se, é o que se diz, a parte versus o todo, e então os egípcios entendiam que o que nós chamamos de alma, veja, os egípcios não criam no que nós entendemos que é a alma, mas numa ideia análoga ao que nós chamamos de alma, os egípcios, pastor Alexandre, entendiam que a alma só poderia viver tendo o corpo, e sem o corpo ela não teria vida. Diferente das outras sociedades que já entendiam essa dualidade entre corpo e alma, ou seja, mesmo acontecendo a separação, mas a alma permanecia viva, não necessitando do corpo para existir. Os egípcios não, eles já entendiam, e aí vem a importância de preservar o corpo, considerando que nessa ideia monista, a alma não tinha como permanecer sem o corpo. E aí eu escrevi um tópico só para os egípcios, para que isso fizesse a devida distinção em relação às demais sociedades antigas. Agora, quanto aos cananeus, que já tinham a mesma forma de pensar das outras sociedades arcaicas e primitivas, o que os cananeus mais contribuem, e quando eu digo contribuir, pastor Alexandre, eu falo no aspecto negativo. O que os cananeus mais contribuem, até de forma negativa para Israel, foi na questão da morte vinculada aos ciclos agrícolas, que era a base da economia israelita. E os cananeus desenvolvem uma religião da morte a partir de uma divindade principal muito citada no Antigo Testamento, que era Baal, que era a divindade maior, mas havia todo um séquito de divindades ali interagindo naquela cosmovisão pagã dos cananeus. E então os cananeus entendiam que todos os anos Baal morria, e ele morto, então, ele era resgatado pela sua esposa, juntamente com outras divindades, onde o deus da morte era vencido, e Baal ressuscitava novamente todos os anos, e a partir da relação dele com a sua esposa, a terra era fertilizada para a agricultura. Os cananeus pensavam assim, desenvolveram esta forma de entender a natureza, ou seja, a religião de culto a Baal era uma religião de fundo agrícola, e Israel absorve isso, e absorve de uma maneira que a Bíblia declara que Israel adultera contra o Senhor, seguindo a falsos deuses. É interessante notar que a palavra Baal tem um dos seus sentidos, o termo marido. E Israel, então, adultera contra o Senhor, e ele segue a Baal, entendendo que ali estaria a fonte do seu sustento, ali estaria a fonte da sua economia, e isso por todo o Antigo Testamento, até resultar no exílio, já com o reino dividido, tanto o reino do norte, lá com o reino de Samaria caindo em 722 a.C. nas mãos da Assíria, como o reino do sul também, com capital em Jerusalém, caindo no ano 606 nas mãos dos caldeus. E todo o Antigo Testamento, pastor Alexandre, Israel convive com este culto a Baal, um culto voltado para uma religião da morte, numa interpretação do que seria os ciclos naturais da agricultura. E Israel levou isso até o fim, até o exílio babilônico, e isso não se desvinculou da identidade de Israel durante toda a sua história, É verdade. Vivendo e aprendendo. Pastor Gil, eu preciso dar uma notícia excelente para quem está nos assistindo nesse momento. Somente hoje, para quem está assistindo a essa live, a CPAD preparou uma promoção especial para aquisição
do livro sobre a morte, que o pastor Gil Monteiro está apresentando essa live, desconto de 30% na aquisição desse livro, se você adquirir agora no nosso site www.cpad.com.br. Um desconto de 30% nesse lançamento, nessa obra que é realmente uma obra de referência, não apenas no quesito da teologia, mas também com a profundidade bíblica que o pastor Gil Monteiro está trazendo para a gente. Então, essa é a notícia excelente para quem está nos assistindo nessa live. 30% se você entrar agora na loja e fizer a aquisição do livro. Tem também o livro no formato digital, para aqueles que gostam de ler no tablet, no celular, que tem o hábito de dinamizar esse aspecto, pode também fazer a sua aquisição do livro no formato digital, ok? Está aí essa excelente notícia para você que está nos assistindo. Voltamos então, pastor Gil, a mais uma pergunta, ainda dentro desse aspecto do que nós estamos falando, sobre o tema do seu livro. De que forma alma e espírito são diferentes e qual é o destino de cada um desses elementos que compõem o ser humano? Pastor Alexandre, antes de responder, tentar responder essa pergunta, nesse próximo domingo, se o Senhor permitir, dia 30 de agosto, estaremos fazendo o lançamento do livro na nossa igreja local, no nosso ministério local. Eu e a minha família, pastor Alexandre, nós servimos a Deus na Assembleia de Deus de Jardim Alvorada, aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O nosso ministério ele é presidido pelo pastor Alexandre Costa, e nós somos vinculados à Confraderge e à CGADB. E dia 30 agora de agosto, nós faremos o lançamento, e aqueles que puderem, aqueles que tiverem acesso, no sentido de proximidade aqui de Nova Iguaçu, será uma honra recebê-lo lá no lançamento, e com uma grande promoção. Pastor Alexandre, eu vou fazer uma promoção maior do que a da CPAD. E eu vou fazer a seguinte promoção. A promoção que eu vou fazer é de uma dedicatória gratuita, não custará nada para aquele que adquiriu o livro lá também no lançamento que nós faremos na Adeja. E olha que benção, uma dedicatória. Eu guardo livros com dedicatórias que, para mim, não tem preço. Eu citei, por exemplo, o irmão Stanley Horton. Ele esteve no Brasil há cerca de 10 anos e ele ministrou estudos em várias igrejas no Rio e outros estados. E aqui no Rio ele ministrou estudos lá na Assembleia de Deus de Cordovil, onde minha família serviu e continua servindo a Deus até hoje. E eu lembro que eu levei um dos livros dele, o que diz sobre o Espírito Santo. É uma edição até antiga da CPAD, que já foi republicada, e ele já com cerca de 80 anos de idade, ele escreveu a dedicatória lá, em poucas palavras, mas eu lembro que ele falava algo sobre abençoar, ele usou o verbo to bless, abençoar, e pastor Alexandre, eu guardo com muito carinho, assim, não tem preço essa obra, pela dedicatória que o autor fez, guardadas as devidas proporções. Está aí uma grande promoção do pastor Gil Monteiro, autor do livro, fazendo a dedicatória gratuita, não vai custar nada para você. Mas quanto à pergunta feita, pastor Alexandre, essa questão teologicamente é muito interessante, a sua pergunta é muito pertinente, e no livro a gente trata sobre isso. Nós estamos aí no Ministério do Ensino, pastor Alexandre, já há cerca de 25 anos que Deus nos tem dado a graça de ensinar em educandários teológicos, e, enfim. E sempre em sala de aula, quando a gente trata da antropologia, que é a doutrina acerca do homem, vem essa discussão. E nessa discussão formam-se dois grupos praticamente antagônicos, ao ponto de quem não consegue administrar, chega a nós e eles, até alguns dizendo nós contra eles, uma coisa que eu penso que o crente não deve ter esse sentimento, que é acerca da dicotomia e da tricotomia. E alguns falam assim, não, se você defende a tricotomia, você fica pro lado de lá, que eu fico pro lado de cá, e vice-versa, a mesma coisa. E aí, em sala de aula, a gente mostra, pastor Alexandre, que tanto a dicotomia quanto a tricotomia estão corretas.
depende apenas da perspectiva de quem está olhando. Como assim, irmão Gil? Veja, se nós pensarmos na natureza humana, a dicotomia está correta. O homem possui uma natureza material e uma natureza imaterial, ou seja, uma natureza visível e uma natureza invisível. Mas se nós pensarmos nos elementos que compõem o homem, aí a dicotomia está correta. O homem possui um elemento material chamado corpo e possui dois elementos imateriais chamados alma e espírito, que embora sejam distintos, mas eles são intercambiáveis e interdependentes. Por quê? Porque embora haja distinção entre os dois elementos imateriais, também chamados invisíveis, mas eles não se separam, não se desassociam. Então, se você defende a dicotomia, você está correto. Basta defender a natureza humana. Mas se você defende a tricotomia, você também está certo. Basta defender os elementos da natureza, os elementos que compõem o homem. E aí acaba essa briga, essa confusão. Em sala de aula, sempre a discussão é muito grande nesse campo da antropologia. Mas a diferença entre alma e espírito é nesse sentido. Embora sejam elementos imateriais, invisíveis e espirituais, mas eles são distintos e, embora intercambiáveis. Ou seja, a alma, o que vivifica a alma é o espírito, assim como o que vivifica o corpo é a alma. E aí algumas passagens da Bíblia, pastor Alexandre, como por exemplo aquele texto clássico de Eclesiastes, que diz que o espírito volta a Deus. Alguns entendem ali que haveria uma separação e, independente de salvo ou ímpio, todos estariam com o Senhor, porque o Espírito volta a Deus. Mas contextualizando aquela passagem, não só no próprio livro de Eclesiastes, mas também nas Escrituras, porque nós entendemos, pastor Alexandre, que a Bíblia explica-se a si mesma, ou seja, por ela mesma, na sua inerrância e infalibilidade, não há profecia de particular interpretação, como está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Então, na revelação progressiva da Bíblia, o que a gente vê é que, vindo a morte física, cessa o espaço da decisão moral, da responsabilidade moral do homem quanto a decidir o seu destino. É nesse sentido que o espírito volta a Deus. Ou seja, a decisão não está mais com o homem, a decisão agora está com o Criador, mediante a escolha, mediante a decisão que o homem tomou na vida presente. Então, alma e espírito são distintos, mas são ao mesmo tempo inseparáveis, e eu espero ter aí eliminado esse campo de eu falo briga no sentido de antagonismo entre dicotomistas e tricotomistas, amém? Todos os dois estão corretos, depende apenas da perspectiva de cada um. Amém. Excelente observação, pastor Gil Monteiro. Vamos agora, pelo menos, a primeira pergunta de quem já está interagindo conosco. Nós temos aí algumas questões que estão sendo levantadas enquanto nós estamos conversando, pastor Gil, enquanto o senhor também está falando sobre esse assunto, já há perguntas aí sendo trazidas. E uma delas é: onde fica a alma dos que dormem no Senhor e os perdidos? Foi a primeira pergunta que... Tá, ótimo. Boa pergunta. No nosso livro, nós tratamos disso na primeira parte, que é a doutrina do estado intermediário dos mortos. O que é que a Bíblia nos revela? Que todos os salvos, todos aqueles que dormem no Senhor, no sentido de serem salvos, eles hoje estão aguardando a ressurreição dos mortos no arrebatamento da igreja, na presença do Senhor no paraíso, em pleno estado de paz, de alegria, de gozo, contentamento, porém, aguardando a ressurreição, considerando que neste grande, e eu considero o maior milagre que acontecerá, que será a ressurreição dos mortos,
Então o homem, o salvo integralmente, corpo, não mais físico, mas agora um corpo glorioso, um corpo imortal, um corpo incorruptível, com a alma e espírito, então completo para sempre com o Senhor por toda a eternidade. Mas os ímpios não, os ímpios, desde a morte física até a sua ressurreição, já estão no estado de castigo, de tormento, no que a Bíblia chama de Hades. E aí no livro, pastor Alexandre, é claro que agora não há condições de comentar isso detalhadamente, mas no livro a gente faz questão de mostrar os termos, à luz da exegese bíblica, o termo Hades, o termo Geena, o que significa cada um, que nós não temos como explicar isso agora, mas o fato é, todos os ímpios, todos aqueles que morreram sem salvação, já hoje num estado de tormento e castigo, estão aguardando a ressurreição dos ímpios, que acontecerá de acordo com a escatologia lá depois do milênio, diante do tribunal do trono branco. As suas obras serão julgadas, seus nomes não serão achados no livro da vida, e então, como sentença, não porque estão aguardando o castigo, mas como sentença no sentido de declaração, eles por toda a eternidade permanecerão, infelizmente, em sofrimento, em tormento, afastados e separados de Deus, mas os grupos distintos de acordo com a decisão e escolha que foi feita nesta vida presente. Ok, pastor Gil. Vale lembrar aí, aqueles que estão nos assistindo, a CPAD tem uma promoção especial sobre o livro do pastor Gil Monteiro, que hoje, se você adquirir o livro sobre essa questão relacionada à morte, o significado da morte, você vai receber 30% de desconto na aquisição do livro físico. E o site é o www.cpad.com.br. Pastor Gil, vamos aí então a mais uma pergunta. Qual é a diferença da primeira para a segunda ressurreição? Uma pergunta do Emerson Silva, que é um dos nossos internautas. Pastor Alexandre, logo na introdução do nosso livro, nós mencionamos o seguinte: a chamada transversalidade do tema, que envolve outras doutrinas da Bíblia, como a escatologia, faz com que o tema, que é o estado intermediário, se prolongue nos eventos futuros. A escatologia trata dos eventos futuros, e aí termina, de certa forma, transbordando da nossa temática, que é o estado intermediário, ou seja, o que acontece entre a morte física e a ressurreição. Mas para que o nosso participante, nosso internauta, não fique, pelo menos, sem uma sinalização do que ele perguntou, a Bíblia ela faz uma distinção entre a primeira ressurreição dos justos e a segunda ressurreição dos ímpios. O texto de Apocalipse, capítulo 20, quando menciona a primeira ressurreição, e logo em seguida diz que haverá um intervalo de 1000 anos para a segunda ressurreição, isso precisa ser compreendido na primeira ressurreição como sendo o seu desfecho, como sendo a sua conclusão. E por que isso? Porque à luz da Bíblia, e aí eu recomendo ao nosso internauta, principalmente, que eu entendo que é o capítulo mais consistente sobre a ressurreição, que é 1 Coríntios capítulo 15, ali você percebe que o apóstolo Paulo faz uma comparação, com as festas anuais de Israel na Antiga Aliança, e Paulo diz o seguinte: porque Cristo é as primícias dos que dormem. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo dando início e inaugurando a ressurreição dos mortos, não para ressuscitar e morrer novamente, porque Lázaro ressuscitou, mas ele morreu novamente. O filho daquela viúva de Naim ressuscitou, mas ele morreu novamente. O Senhor Jesus Cristo, ele ressuscita, e Paulo diz que ele é as primícias dos que dormem, mas para não mais morrer. Aí, fazendo uma analogia com a Antiga Aliança, nas festas anuais, havia a festa das primícias, que era quando a colheita era consagrada ao Senhor, e 2 molhos, 2 feixes de cereais
eram apresentados diante da tenda da congregação, declarando que uma grande colheita seria feita. 50 dias depois, 7 semanas depois, havia a festa das colheitas, que no Novo Testamento essa festa recebe o nome de Pentecostes, porque foi 50 dias, era 50 dias depois da festa das primícias. Só que nessa festa, pastor Alexandre, já não eram 2 molhos de cereais que eram apresentados, eram 2 pães que eram apresentados. E ali era feita a grande colheita. E essa fase da primeira ressurreição é a que nós estamos aguardando, que é a ressurreição dos mortos, no arrebatamento da igreja, quando milhões e milhões e milhões de salvos de todas as épocas, dos 4 cantos da terra, ressuscitarão para então encontrar o Senhor Jesus nos ares, e nós que estivermos vivos também transformados, encontrarmos com Ele nos ares, para estarmos com Ele para sempre. Mas quando a gente volta lá para Levítico, capítulos 23, 24 e 25, a gente vê que naquelas ordenanças e mandamentos que o Senhor deixou para Israel, com o seu povo da antiga aliança, havia os chamados rabiscos da colheita. Irmão Gil, o que era isso? Os rabiscos da colheita eram as extremidades, os cantos do campo que não poderiam ser colhidos. E eles eram reservados para os pobres, para os órfãos, para as viúvas. E, de acordo com o Apocalipse, ao final da grande tribulação, os mártires da grande tribulação ressuscitarão nessa oportunidade antes de Jesus instaurar o milênio aqui na Terra. Então, aqueles mártires da grande tribulação, eles encerrarão a primeira ressurreição. Eles serão, tipologicamente, os rabiscos da colheita lá de Levítico, capítulos 23, 24 e 25. A segunda ressurreição, que será dos ímpios, só ocorrerá cerca de 1000 anos depois, quando haverá então o juízo final, após a última revolta de Satanás, quando ele será julgado com seus anjos decaídos e será condenado com seus anjos decaídos. E então a Bíblia diz que todos os mortos ressuscitarão, seus corpos decaídos serão julgados, serão condenados, sendo esta a segunda ressurreição, que será numa única oportunidade. A primeira tem 3 fases, mas a segunda tem somente uma. Espero ter ajudado, mas esse tema é da escatologia, não exatamente da temática do livro, mas eu espero ter contribuído aí com o nosso internauta na questão que ele levantou, muito interessante, sobre as 2 ressurreições. Excelente, pastor Gil. Sua bondade aí em relação a esse assunto é sempre uma bênção, né? Temos mais uma pergunta, que é da Silvana Silva. Quanto ao corpo após a morte, qual é o pensamento do pastor sobre a cremação? Vamos deixar claro que eu entendo que essa pergunta ela vai refletir mais a perspectiva pastoral do Sim. pastor Gil, ok? Uhum. Recomendo também para internauta o mesmo texto mencionado para o outro irmão, que é 1 Coríntios, capítulo 15. Eu creio que vai te ajudar muito a entender essa questão do corpo, quando o apóstolo Paulo diz que semeia-se corpo animal e colhe-se corpo espiritual. E ele faz uma analogia com o trigo, dizendo que é necessário que o trigo, de certa forma, morra para que possa germinar e frutificar. Então, essa questão da cremação causa um pouco de dificuldade, porque a tendência que nós temos é relacionar o corpo físico com o corpo espiritual, quando, na verdade, são 2 questões de dimensões totalmente distintas. Veja, a Bíblia diz que o que é mortal se revestirá da imortalidade, e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Eu fiz questão de dar uma ênfase, porque o sentido mais lógico do texto deveria ser: o que é mortal se reveste de e não da. O que é corruptível se reveste de e não dá. Mas se você verificar na língua original do Novo Testamento, a tradução está correta.
O que é mortal se revestirá da incorruptibilidade, da imortalidade, e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Irmão Gil, qual é a diferença de de para da? Quando o texto diz da imortalidade, da incorruptibilidade, é porque isso será de uma natureza que não é igual a nada e não pode ser comparada a nada. Não há como comparar o que é espiritual com aquilo que é material. Nesse sentido, essa preocupação da cremação, eu acredito que pode ser esclarecida, mas é importante que a irmã que fez a pergunta e aqueles que se interessarem, que possam estudar analiticamente 1 Coríntios capítulo 15, mas também considerando os textos correlatos, nos contextos remotos, para que fique claro a distinção entre o que é natural e o que é sobrenatural, o que é mortal e o que é imortal, o que é corruptível e o que é incorruptível. Não há como fazer uma ponte direta como se fosse uma continuidade, porque, de acordo com a Bíblia, não é na ideia de continuidade, mas sim de uma nova dimensão, de uma nova natureza, de um novo espaço diferente do anterior. Pastor Gil, ainda sobre essa perspectiva relacionada ao significado da morte, nós vemos na Bíblia Sagrada Deus orientando Moisés para que ele orientasse o povo a que não seguisse as práticas e os costumes dos cananeus, para onde os hebreus estavam sendo mandados para possuir a terra, que era a terra prometida. E há uma advertência séria de Deus no tocante aos hebreus não consultarem os mortos. Por que Deus ele traz essa ordem tão séria? Qual é a perspectiva bíblica sobre a consulta aos mortos? Porque as pessoas, às vezes, alegam que está com saudade de um ente querido, ela sente falta por causa da perda, e fica aquela perspectiva, como está a pessoa do outro lado? Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que a Bíblia é bem enfática nesse quesito de não se consultar aos mortos. Por que a Bíblia deixa essa observação para o povo hebreu? Muito bem colocado pelo irmão, pastor Alexandre, até para contribuir na leitura do livro. Aparentemente, a terceira parte do livro seria uma abordagem somente voltada para o âmbito secular, à luz da sociologia e da antropologia. Ou seja, é como se a terceira parte do livro só interessasse academicamente e não para o crente. Eu recomendo para os nossos amados irmãos que leiam também a terceira parte, porque ela nos ajuda a entender uma questão como essa. O que é que nós apresentamos na terceira e última parte do livro, à luz da antropologia e da sociologia? No mundo antigo, nas sociedades chamadas arcaicas, havia a crença de que os mortos, aqueles que morriam, eles não somente permaneciam vivos, no sentido de existência, mas que eles interagiam, que eles estavam convivendo com os vivos. Inclusive, pastor Alexandre, a ideia de cemitério como um local coletivo para sepultamento vem muito depois. No início, não. No início, a pessoa, o familiar, era enterrado na propriedade da família. E acreditava-se que ali este familiar, este antepassado, este ancestral, ele estava agindo e interagindo com a família, porque acreditava-se, erradamente, claro, que esses mortos eram divinizados e eram deificados, ou seja, tornavam-se divindades. Eram chamados os deuses familiares. Os romanos, por exemplo, chamavam de penates. Então, o que os antigos acreditavam? E os cananeus não eram diferentes disso. De que os mortos, eles eram divinizados e deificados, tornando-se deuses familiares e podendo ser benevolentes, favoráveis aos vivos, desde que eles fossem agradados pelos vivos. E aí surgiu uma religião da morte com um culto aos ancestrais. O Senhor, quando promete a terra de Canaã para Israel, preventivamente Deus
alerta Israel para que Israel não se deixasse levar por esta crença, por uma crença não somente de contato, de um possível contato e relacionamento com os mortos, mas também desses mortos se tornarem divindades, podendo intervir e agir na vida dos vivos. E Deus, então, amorosamente, Deus, então, movido pelo seu amor, alerta Israel de que Israel não poderia deixar-se levar por esse tipo de crença. Infelizmente, pastor Alexandre, isso não acontece. A consulta aos mortos, ela torna-se uma prática comum em Israel. No nosso livro, nós destacamos um caso que é muito conhecido, lá do rei Saul, quando vai consultar uma pitonisa, e ele vai até a cidade de Endor, que ficava na Galileia. Quando a gente estuda um pouquinho ali sobre o reinado de Saul, nós percebemos que o centro político de Israel naquele período ficava na região centro-sul de Israel, Gilgal, Betel, enfim, aquela região do território centro-sul. Olhando no mapa, Endor fica lá em cima, fica no norte da Galileia. Eu creio que o irmão lembra que quando Saul, então, se dispõe a consultar, buscar uma consulta de adivinhadores, e enfim, e aí ele diz para os seus servos, olha, procurem alguém que possa ter espíritos familiares. Pastor Alexandre, imediatamente, os seus servos nem pensam duas vezes. Eles dizem, tem uma mulher em Endor que pode te atender nesse aspecto. Veja, como é que a popularidade daquela mulher chegou lá no centro-sul de Israel? Entendemos que, pela prática comum da necromancia e da consulta aos mortos, Israel se deixou levar por essa crença de consulta aos mortos, pagando um preço muito alto, somado à idolatria, que, como eu disse, resultou no desterro de Israel para a Babilônia, no caso do reino de Judá, e para a Síria, no caso do reino de Samaria, do reino do norte. Ok, pastor Gil, olha, essa sua explicação foi fantástica, porque o senhor conseguiu juntar não apenas a questão histórica e geográfica, para que quem está nos assistindo possa entender o contexto justamente também do que aconteceu com o rei Saul e também o preço que ele pagou por desobedecer essa orientação divina. Isso é muito sério. Verdade. Uma outra pergunta que está sendo trazida aqui, a irmã Lucélia Duarte, ela pergunta aqui, no estado intermediário, teremos lembranças da vida na Terra? Essa pergunta sempre, olha, muito interessante. A internauta, quando pergunta isso, ela está expressando um sentimento comum, e a Bíblia ela não se omite nesse sentido, mas ao mesmo tempo que ela não se omite, ela também não desdobra essa ideia ao ponto de nos dar a condição, pelo menos naquilo que até hoje nós temos buscado e encontrado. E logo na apresentação que foi feita, foi mencionado aí o nosso querido e amado pai, o pastor Antônio Gilberto, e ele me discipulou durante 3 anos. Assim como eu me converti, ele me discipulou em casa durante 3 anos. E uma das coisas, pastor Alexandre, que meu pai fez questão de me ensinar e repetiu muitas vezes, de uma forma assim, muito direta e objetiva, naquele espaço de pai e filho, e ele dizia assim para mim, Gil, eduque a sua língua a dizer não sei. A dizer não sei. Ele falava assim, é muito fácil, é só questão de educar. Então, essa questão das lembranças que nós temos no estado intermediário é algo que não vejo na Bíblia condições de responder de forma analítica. O que nós temos com segurança para responder é a conservação da identidade. Ela permanece e podemos nos basear no fato ocorrido lá na transfiguração de Jesus, quando ele se transfigura diante de 3 dos seus discípulos, e ali então se apresentam 2 servos do Senhor, Moisés e Elias, e
Isso acontece naquele momento glorioso do ministério do Senhor Jesus, e eles são identificados como Moisés e Elias. Então, não há como discutir, penso que não há como discutir a conservação da identidade. Mas quanto à questão das lembranças, entenda à luz da Bíblia, querido internauta, que a partir da condição maior em que salvos e ímpios se encontram, isso deve refletir naquilo que nós chamamos de lembrança. Mas aí, mais uma vez, da mesma forma como eu falei em relação ao corpo mortal e imortal, corruptível e incorruptível, o que pode nos ajudar é entender que são... eu achei interessante a chamada da live, que foi fim ou uma nova fase. Achei interessante a chamada que foi feita, está de parabéns à equipe da CPAD, porque a nossa tendência é sempre de entender como uma continuidade, alguma coisa que continua apenas melhor ou pior, quando, na verdade, as dimensões são distintas, as realidades são distintas, os espaços são distintos, não havendo exatamente uma continuidade. Mas, nesse caso, eu prefiro ficar com a resposta maior, que é: não sei te responder, não sei. Obrigado, pastor Gil. A sabedoria também é expressa pela forma como nós, com tranquilidade, exposamos não apenas o nosso conhecimento, mas também a nossa limitação quando falamos sobre aquilo que a Bíblia diz e também sobre aquilo que a Bíblia não entra em detalhes, e louvamos a Deus, não apenas pelo que a palavra de Deus diz, mas também pela forma como o senhor abordou aí, com muito tato, com muita tranquilidade, a perspectiva pastoral e exegética desta pergunta. Nós agradecemos muito, pastor Gil. Vale lembrar aqui uma última observação, lembrando você que está nos assistindo, a CPAD, sobre esse livro, Significado da Morte, do pastor Gil Monteiro, está oferecendo a você que está nos assistindo e entrar no nosso site cpad.com.br, você vai adquirir o livro físico do pastor Gil com 30% de desconto. É uma promoção de lançamento que a nossa casa está fazendo para abençoar você e contribuir não apenas com o seu conhecimento, mas também com a sua edificação espiritual. Se você preferir fazer a aquisição do livro físico para ler no seu tablet, no seu celular, também pode ser feita essa aquisição. Mas esse desconto de 30% é para o livro físico, ok? Estamos já também, então, nos encaminhando, pastor Gil Monteiro, para o encerramento dessa nossa live. Tivemos aí perguntas extremamente interessantes, tivemos a participação do nosso público, mas agora queremos ouvir as suas considerações finais. Pastor Alexandre, mais uma vez, sou muito grato pela porta aberta pela CPAD para publicar o nosso livro, um projeto que começou numa aula de escola bíblica de obreiros do nosso ministério, quando nós ministramos sobre esta doutrina, e depois o material foi desenvolvido e ele foi desdobrado, foi desenvolvido. Apresentamos a casa e o material foi aprovado pela comissão responsável por isso. E louvamos a Deus por essa porta aberta pela casa, nos sentimos honrados pelo reconhecimento. E a nossa finalidade, pastor Alexandre, é agregar valor a todo esse conteúdo, não só teológico, mas também devocional, da Casa Publicadora, como sendo um instrumento, uma ferramenta de disseminação do Evangelho, de propagação das boas novas da salvação. Quero aqui agradecer a toda a equipe da Casa Publicadora e nos sentimos felizes por essa oportunidade e que cada irmão, cada irmã que seja alcançado por esta obra, por este livro, que isso possa somar, possa agregar valor, possa trazer crescimento para a sua vida cristã, possa trazer crescimento para o seu ministério. Nós tocamos em alguns pontos que são sensíveis e oramos muito, pastor Alexandre, antes de escrever, principalmente em relação à questão da morte espiritual, ou seja, pessoas, eu inclusive uso um termo, são zumbis, porque são pessoas que têm vida física, mas não têm vida espiritual. E
conforme eu disse, vindo a morte física nessa condição, infelizmente, vem a morte eterna, com uma separação eterna, e aí nós abrimos ali um pequeno espaço no nosso conteúdo para até falar da soteriologia, falar da salvação, do conceito de salvação, que eu penso que é preciso nós refletirmos sobre isso, a salvação não somente como um ato de fé que transforma a natureza do pecador, mas a salvação como um ato como uma conduta de obediência que transforma o caráter do pecador. Um novo comportamento, uma nova conduta, uma nova postura, um novo viver, ou seja, vendo a salvação de uma forma mais ampla, de uma forma mais elastecida, e eu espero que seja um despertamento, seja um alerta, mas também seja um consolo para todos aqueles que perderam seus entes queridos, salvos em Cristo Jesus, tiveram a oportunidade de receber a salvação, mas eu penso que a oportunidade é hoje, é agora. Não perca essa oportunidade, você que nos ouve, nos assiste, se ainda não teve uma experiência pessoal com Cristo, o seu tempo é hoje, o seu tempo é agora, a oportunidade é essa, a salvação ela é gratuita, é pela graça, é uma dádiva divina, e nos cabe recebê-la, aceitá-la pela fé na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Que todos nós possamos estar juntos, reunidos naquele grande dia, quer seja aqueles que já dormem no Senhor, quer seja aqueles que estaremos vivos ainda, mas que a promessa se cumpra na minha e na sua vida, para a glória do Senhor. Somos gratos, então, a nossa palavra de agradecimento por tudo. Nós também queremos agradecer, pastor Gil, primeiramente, voltando a todo o início do processo do seu livro, não apenas pelo despertamento do senhor produzir esse tema, mas apresentar esse tema de forma escrita para a CPAD e confiar que a CPAD teria aí essa capacidade de disponibilizar esse assunto de uma forma mais ampla para os nossos leitores. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, pela vida da sua esposa, irmã Regiane, que também é autora da casa. Sim, Regiane. Queremos agradecer por toda a sua família, pelo seu ministério, pastor Gil, e por participar conosco dessa live de forma tão generosa, gentil, participando conosco, não apenas expondo aquilo que está no seu livro, mas também respondendo às perguntas dos nossos internautas. Também queremos agradecer a você que está nos assistindo até agora. É uma bênção ter você aqui com a gente. A Casa Publicadora é também a sua casa. E, repetindo, nós estamos com essa promoção de 30% na nossa livraria virtual do livro O Significado da Morte, do pastor Gil Monteiro. Pastor Gil, queira ficar mais um pouquinho com a gente aqui. Na semana que vem teremos mais uma live. Dessa vez será com o pastor José Gonçalves, que é o comentarista da revista de adultos do próximo trimestre. Esteja, então, conosco, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a vida da sua família, e Deus esteja realmente guardando a cada um de nós. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos ficar mais um pouquinho aqui com o pastor Gil Monteiro. Vamos conversar sobre a vida. Imagine a sua vida como um livro em preparação. A cada instante, novas palavras são escritas nele. Algumas delas foi você mesmo quem escreveu. Outras foram escritas por seus pais, amigos, circunstâncias. Mas, apesar de tantos colaboradores, será sempre o seu livro, a sua história. Talvez você pense que o seu livro não é muito interessante. Aparentemente, é igual ao de outras pessoas comuns vivendo o cotidiano de suas vidas. Mas preste um pouco mais de atenção. Todas elas, em algum momento, buscam o conhecimento de algo além de si, maior que elas mesmas, algo espiritual. Elas buscam a Deus. Exatamente como você. E é nesse ponto onde as nossas histórias se cruzam.
Há uma coisa que talvez você não saiba sobre o seu livro. Nós estamos nele. Fazemos parte da sua vida e há bastante tempo. Enquanto você buscava esse conhecimento, essa transcendência, nós estávamos lá para ajudá-lo em sua jornada. Há 80 anos, estamos ajudando milhões de pessoas a escrever as suas histórias. Pessoas comuns, vidas extraordinárias. Obrigado por nos incluir no livro da sua vida. CPAD 80 anos. Publicando a verdade, mostrando o caminho, produzindo vida.